Risco cirúrgico. No vídeo de hoje eu vou explicar o que significa, como fazer, quem precisa fazer, se tem validade e outras dúvidas mais. Me acompanhe. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Sulziger, cardiologista. E no vídeo de hoje eu vou falar desse tema que é tão importante, que é a avaliação pré-operatória. E eu já começo respondendo uma dúvida comum. Risco cirúrgico nada mais é do que a gente avaliar o paciente antes da cirurgia. Avaliar o paciente antes da cirurgia significa a gente saber se esse paciente está com seus fatores de risco controlados. Ou seja, se ele tem pressão alta, será que essa pressão está muito bem controlada? Se ele tem diabetes, será que esse diabetes está muito bem controlado? Entre outros fatores de risco. Por que isso é importante? Vou dar um exemplo. Um paciente que chega para a cirurgia com a pressão muito alta, isso preocupa o cirurgião, preocupa o anestesista, por quê? A cirurgia é um ambiente em que o paciente vai perder sangue, o corpo vai ficar inflamado, a pressão pode subir ou pode cair, esse paciente ele pode precisar de soro na veia, esse paciente vai necessitar que o corpo dele responda muito bem a tudo isso, o coração funcione muito bem. Então, a gente precisa entender, quando a gente recebe um paciente para avaliação pré-operatória, isso chega principalmente para a gente que é cardiologista, qual cirurgia que esse paciente vai fazer, que a gente chama de qual é o porte cirúrgico, como que esse paciente está dos seus fatores de risco, quais são as doenças que esse paciente tem, qual vai ser o tempo esperado de cirurgia, se a gente quer que esse paciente ele vá no pós-operatório para uma enfermaria, uma semi-intensiva, para a unidade de terapia intensiva, que é a UTI, se esse paciente precisa no pós-operatório coletar um exame rapidamente para avaliar se esse paciente não pode estar apresentando um infarto silencioso, se ele não tem que fazer um eletrocardiograma rapidamente no pós-operatório e ficar observando isso. Então, a gente vai nesse risco cirúrgico, avaliar o paciente como um todo, montar um relatório com os históricos do paciente, se ele tem alergia ou não, como que ele tem que se preparar para a cirurgia, se ele tem que ficar de jejum, quanto tempo de jejum, se ele tem que parar de tomar alguma medicação precocemente, por exemplo, medicações que afinam o sangue, como anticoagulantes, devem ser paradas um tempo antes de muitas cirurgias. Mas algumas outras, como a AS, por exemplo, na grande maioria das cirurgias a gente não para, mas tem algumas cirurgias específicas que a gente precisa parar. Então tudo isso é muito importante, por quê? Porque o cirurgião já tem o risco ali inerente da cirurgia que ele vai fazer. Então a gente não precisa acrescentar mais risco, mais perigo do paciente ter um infarto ou ter um AVC. Pessoal, eu queria interromper aqui o vídeo e pedir a gentileza daquela inscrição. Clica aqui embaixo, se inscreve no meu canal, deixa um like, compartilha esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de mensagem, se inscreve lá no meu Instagram. Se vocês precisarem, eu atendo tanto presencialmente aqui em São Paulo, quanto por teleconsulta o Brasil todo, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Então, continuando. Resumindo, o risco cirúrgico é uma avaliação pré-operatória que a gente vai montar um relatório, entregar na mão do cirurgião ou do anestesista, para que eles possam ter 100% a consciência do que eles vão enfrentar e do que eles precisam fazer antes da cirurgia e, obviamente, o paciente também. Então, no pré-operatório, a gente explica tudo para o paciente, como que as coisas vão acontecer, o que ele precisa se proteger, o que ele pode, o que ele não pode. Combinado? Então, vamos lá. Quem precisa do risco cirúrgico? Primeiro, a gente deve separar em duas coisas. Qual é a cirurgia? Qual o tamanho dessa cirurgia? Qual é a agressão que essa cirurgia vai fazer para esse paciente? E quem é o paciente? Uma cirurgia dermatológica, por exemplo, que vai tirar uma pinta, cirurgia pequena, às vezes uma cirurgia plástica pequena de colocar prótese mamária. Esses pacientes, se for um paciente jovem, que não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum sintoma, não toma nenhum remédio, esse paciente pode ser avaliado ali pelo anestesista, pelo cirurgião e ir para a cirurgia. Agora, mesmo a cirurgia pequena, um paciente que tem mais problemas de saúde, toma mais remédios. Então vou dar um exemplo, uma mulher que quer colocar uma prótese na mama e tem 55 anos, tem pressão alta, tem diabetes, tem alergia a uma medicação, já teve trombose previamente. É importantíssimo que essa paciente, por menor que seja o tamanho dessa cirurgia ou a complexidade dela, que ela passe com um cardiologista ou com outro médico e faça esse risco pré-operatório. Entenderam, pessoal? Tá bom? Agora, se é uma cirurgia de maior porte, o que significa uma cirurgia de maior porte? Uma cirurgia que vai mexer aqui no abdômen, né, no intestino, que vai abrir o abdômen, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia do sistema nervoso central, que é uma cirurgia no cérebro, uma cirurgia no pulmão, aqui no tórax. Essas cirurgias são cirurgias grandes, são cirurgias que o paciente perde muito sangue, são cirurgias que o paciente ele pode ter maiores complicações durante a cirurgia, e ele precisa estar muito bem controladinho, nosso corpo é uma máquina, muito bem controladinho para responder a essas agressões. Então esses pacientes, por mais que eles sejam não
não idosos, por mais que esses pacientes não tenham problemas de saúde que eles conheçam, é importante a gente entender esse paciente direitinho. Às vezes, numa avaliação pré-operatória, a gente faz um diagnóstico desse paciente, ou a gente vê que ele tem um fator de risco familiar, a gente orienta o anestesista e o cirurgião. Entenderam? Então, não é todo mundo que precisa de uma avaliação de risco cirúrgico, de avaliação pré-operatória com cardiologista ou com clínico, mas todos os pacientes, independente de passarem com cardiologista, têm que ser avaliados pelo anestesista e pelo cirurgião, certo? E Mozart, tem validade? Pessoal, depende. Se é um paciente que está tudo muito bem controladinho, ele só tem uma pressão alta, essa pressão vem muito bem controlada há muito tempo, eu faço a avaliação desse paciente, a chance dele mudar muito o organismo dele em 6 meses é pequena, de repente até em mais tempo. Agora, esse paciente faz o risco cirúrgico hoje e vai fazer cirurgia daqui a 1 ano, é muito tempo. Por que essa validade, ela depende de caso para caso? Porque o risco cirúrgico também a gente depende de exames. Então, exames de sangue, como hemograma, coagulograma, que são as células de coagulação, que é importante a gente saber se está bem adequado para esse paciente responder na cirurgia, se ele tem algum problema de disfunção dos rins, se ele tem alguma alteração de infecção. Então, esses exames de sangue, eles ajudam nisso. Então, isso tem uma validade. Outros exames que a gente pede para os pacientes na avaliação pré-operatória, basicamente, é um eletrocardiograma, sabe aquelas faixinhas? A gente vê o ritmo cardíaco, a frequência do coração, se tem alguma alteração, e o raio-x de tórax. Agora, esse paciente tem alguma outra doença ou tem algum outro sintoma, e daí a gente tem um arsenal inteiro de exames para fazer. Pode fazer exames para investigar infarto, ecocardiograma, pode fazer tomografia das coronárias, tomografia do pulmão, se é um paciente que fuma, por exemplo. A gente pode fazer vários outros exames de imagem, daí depende de cada caso. Então eu já expliquei para vocês a validade e como que faz. Basicamente, o mais importante na avaliação do risco cirúrgico, na avaliação pré-operatória, é a conversa com o paciente. A gente bater papo, entender muito bem esse paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Tem consulta minha de pré-operatória que dura 1h30, porque a gente precisa entender todo o histórico, avaliar os riscos, e a gente não faz isso da nossa cabeça. Existem scores de risco de cirurgia na literatura, então a gente usa todo esse conhecimento para estabelecer um relatório final e entregar para o cirurgião e para o anestesista. Entenderam, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Aqui não tem receitinha de bolo, cada paciente a gente vai fazer de um jeito. Tem pacientes que vão precisar de nenhum exame, tem pacientes que vão precisar de poucos exames, tem pacientes que vão precisar de muitos exames. Mas história muito bem tirada, avaliação de alergia, avaliação de antecedentes, avaliação de doenças, avaliação de sintomas, isso todos os pacientes vão precisar ter. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu atendo aqui em São Paulo presencialmente, atendo por teleconsulta o Brasil todo. Vai ser um prazer poder te ajudar se você tiver algum problema de saúde, se você precisar de alguma avaliação. Veja meus outros vídeos do canal. Por favor, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, encaminhe esse vídeo para quem vai gostar de aprender sobre isso e me acompanha lá no Instagram também. Até a próxima!